Olá, vamos iniciar nossa primeira aula de programação em Python. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre expressões, operadores aritméticos, operadores lógicos, falar sobre strings, conceito de variáveis, tá? E a formatação de saída e a entrada para a interação com o usuário. Além disso, no final dessa aula, nós vamos fazer um primeiro programa completo em Python. Vamos lá, me acompanhe. Bom, gente, vamos começar analisando um pouco como é que o interpretador do Python trata expressões matemáticas. Então, por exemplo, eu posso passar expressão matemática para o Python, ele vai simplesmente computá-la. Então, 2 mais 3 igual a 5. Tá? Posso passar expressões mais operandos, né? Como 2 mais 3 menos 4, por exemplo. Problema. Posso continuar dessa forma. Vou colocar aqui, por exemplo, por 5. Né? E aí aconteceu um caso interessante, né? Quer dizer, se a conta anterior deu 1, né? Na hora que eu adicionei uma multiplicação por 5, deveria ter dado 5. O que aconteceu? Aí aconteceu justamente a questão da precedência de operadores aritméticos. Né? O operador de multiplicação ele tem precedência sobre os operadores de adição e de subtração. O que isso significa? Primeiro ele realizou essa conta, ou seja, ele pegou esse operador e realizou a conta com seus dois operandos. 4 vezes 5 deu 20. Né? E aí o que ele fez? Ele fez 2 mais 3, que é 5, menos 20, por isso que deu menos 15. Certo? Vamos dar outro exemplo. Se eu fizer essa conta aqui e aí dividir por 3, o que vai dar? Aí você fala, uai, mas não deu, não era para ter dado agora 15 dividido por 3, eu tinha que ter dado menos 5. Tá? Mas aí continua a questão, porque a multiplicação e a divisão são operadores que têm a mesma precedência em relação à soma e à subtração. Todavia, como eles têm a mesma precedência, tá? O Python ele avalia essa expressão da esquerda para a direita. Então isso obriga ele a avaliar primeiro essa expressão aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer 4 vezes 5. 4 vezes 5 é quanto? 20. Certo? Aí você vai ter 20 dividido por 3. Ele vai fazer 20 dividido por 3. Tá? E o resultado ele vai fazer 5 menos esse resultado. Né? Vamos acreditar. Então, quanto que era 20 dividido por 3? Era justamente 6. Né? Se você fizer 5 menos isso, né? 5 menos 20 dividido por 3 é justamente o valor. Menos 1,666. Certo? Todavia, a gente pode modificar essa lógica de precedência usando parênteses. Então, por exemplo, se eu quiser obrigar a que essa parte da conta seja realizada primeiro, né, eu posso colocar essa parte da expressão entre parênteses. O que vai acontecer? Ele vai realizar essa parte primeiro, então 2 mais 3, 5, menos 4, 1. Aí ele vai vir para o resto. E aí, como você tem dois operadores de mesma precedência, ele vai seguir da esquerda para a direita. Então você vai ter o resultado 1 vezes 5, vai dar 5, e aí ele vai dividir por 3. 5 dividido por 3, que dá 1,666. Então, confirmando, né? 5 por 3, de fato, dá 1,66. Então você consegue modificar os operandos. Ok? Vamos limpar aqui. Olhando com mais calma o operador de divisão, tá? A gente pode ter um caso de divisão inteira, por exemplo. A gente faz um 20 vezes 2, dá um resultado inteiro. Mas muitas vezes, né, o resultado da sua divisão ele não dá inteiro. Por exemplo, 20 dividido por 3. Tá? Para esses casos, nós temos dois outros operadores auxiliares, tá? Que é o operador barra barra, que ele retorna somente a parte inteira da divisão. Então, se eu fizer barra barra 3, ele vai me retornar 6. Tá? Perceba que ele não fez um arredondamento. Se tivesse feito o arredondamento, ele teria ido para 7, né? Já dado que o valor é maior que 6,5. Né? Mas não, ele simplesmente truncou a parte inteira da divisão. Então, dessa forma, eu consigo obter a parte inteira. Outro operador importante é o operador porcento, que me retorna o resto da divisão. Então vamos lá, 20 dividido por 3, a gente já sabe que dá 6, né? E tem um resto. Tá? Então 3 vezes 6, 18. Então o resto de 20 dividido por 3 vai ser 2. Né? Então se eu calcular aqui 20 dividido por 3, de fato o resto é 2. Tá ok, gente? Então vamos lá. Vou limpar aqui.
Outro operador que tem, dos operadores aritméticos básicos, é o operador de exponenciação. Então, por exemplo, se você quiser fazer 2 elevado ao cubo, como é que você faria considerando só os operadores que você já conhece? Você teria que fazer assim, certo? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Mas existe um operador específico para exponenciação, que é o asterisco asterisco. Isso aqui é 2 elevado ao cubo. Da mesma forma, 2 elevado a 5, 2 elevado a 10 e assim por diante. Tá? Para fechar a questão da precedência, tá? Vamos olhar aqui em cima, tá? A precedência está indo na ordem contrária aqui. Então, o operador que tem maior precedência dentre esses é o operador de exponenciação. Então, é o que seria avaliado primeiro. Depois, todos esses operadores têm a segundo nível de precedência, tanto a multiplicação, a divisão inteira e o resto da divisão. Tá? E por último, a soma e a subtração. Okay? Então, se houver uma expressão composta por vários desses operadores, essa vai ser a ordem de precedência. E é claro, né, que a gente pode sempre alterar essa ordem de precedência utilizando parênteses. Tá? Ok, em frente. Vamos falar agora de expressões lógicas. Né? O que é uma expressão lógica? Uma expressão lógica cujo resultado é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se eu quiser comparar um valor com outro, como é que eu faço isso em Python? Existe um operador para isso, que é o igual igual. Então, se eu faço 4 igual a 5, ele está comparando se 4 é igual a 5. Nesse caso, é falso. Por outro lado, se eu fizer uma comparação que é verdadeira, 4 igual a 4, vai dar que é verdadeiro. Certo? Existe também o operador para diferença, que é exclamação igual. Certo? Então, se eu fizer o 4 é diferente de 4, qual é a resposta? Falso. Agora, 4 é diferente de 5? Verdadeiro. Tá? Eu também tenho operadores para maior, menor, maior ou igual e menor ou igual. Então, por exemplo, 4 é maior que 4? Falso. 4 é maior que 3? Verdadeiro. Certo? 4 é maior ou igual a 4? Verdadeiro. Tá certo? Agora, 4 é maior ou igual a 5? Falso. Tá? Da mesma forma, teria o menor e menor ou igual. Né? E, finalmente, quando você quiser compor, né, equações lógicas mais complexas, você pode usar os operadores de conexão e, ou e não. Em inglês é o and, or, né, e not. Tá? Como é que você pode fazer isso? Por exemplo, vamos pegar essas equações aqui que a gente acabou de dar o exemplo. Então, 4 é maior ou igual a 5, a gente já sabe que é falso. Aí eu dou um and, 6 igual a 6. Então, observe, está comparando duas expressões lógicas. Essa e essa. Tá? Nesse caso, a primeira ela vai dar falsa e a segunda ela vai dar verdadeiro. Só que como se trata de um AND, ele vai dar falso. E o AND obriga que todas as condições sejam verdadeiras para ele poder dar o resultado verdadeiro. Vamos testar isso. Se a gente colocar 4 maior ou igual a 4, agora vai dar verdadeiro, porque ambos os lados são verdadeiros. Percebe? Outro operador é o ou OR em inglês. Né? Aí no caso do OR, basta que uma condição seja verdadeira para que ele dê verdadeiro. Quer ver? Vamos provar isso. Ó. Se eu fizer esse caso, então a primeira expressão está verdadeira, a segunda está falsa. Mas mesmo assim ele vai dar verdadeiro. É necessário que as duas sejam falsas para que ele dê resultado falso. Certo? E o não, que no caso em inglês é o not, a função dele é simplesmente negar o resultado de uma avaliação. Então, por exemplo, se eu fizer aqui 4 maior que 3, tá? Isso é verdadeiro. Se eu colocar um not na frente, ele nega, ele simplesmente inverte o resultado. Ok? E aí então, naturalmente, você pode compor todos esses operadores lógicos, tá? Em expressões mais complexas. Você também pode usar os parênteses aqui, tá? Para definir a precedência de avaliação e tudo mais. Ok, gente? Então vamos em frente. Vamos falar agora, até agora a gente só falou de tipos numéricos, né? Vamos falar agora de tipo textual. Né? E aí o tipo textual, em Python, ele tem um nome especial que é string. Então, um string, o que é um string? É justamente um conjunto de caracteres. Tá? Então, como é que a gente define um string em Python? A gente tem que trabalhar com aspas. Se a gente abre aspas e escreve alguma coisa, por exemplo, número, fecha aspas, tá? O Python entende isso como uma string, como um conjunto de caracteres, tá? E não como um tipo numérico. Tá? Então, vamos pegar um exemplo um pouco mais complicado, por exemplo. Olá,
tudo bem com você? Né? Então, novamente, tá? Ele entendeu aqui como um string. Um detalhe sobre string é o seguinte, você pode delimitar uma string tanto usando aspas simples, como eu utilizei aqui, como usando aspas duplas. Então, por exemplo, você pode criar uma string, usando o mesmo exemplo, né? Com aspas duplas ele também aceita, da mesma forma. Tá? Para o Python é indiferente. Então, por que eu estou falando disso? Né? Porque, na verdade, se você quiser embutir aspas dentro da sua string, tá? Uma forma mais simples de fazer isso é intercalar strings aspas simples, né, para delimitar toda a string, e usar as aspas duplas dentro da string onde você precisar. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Vamos colar aqui. Vamos dizer que eu queria fazer uma ênfase aqui no bem. Né? Eu vou chegar aqui e colocar aspas duplas. E aí eu vou fechar com aspas simples. Tá? Isso funciona para o Python. Por quê? Porque o delimitador da string vão ser as aspas simples. Então ela abre aqui e ela fecha aqui. Tá? E essas aspas duplas vão ser ignoradas simplesmente como caracteres normais. Então funciona. Todavia, se você tentar fazer algo assim e usar aspas simples, tá? Você já percebe aqui que o editor já mostra que tem uma coisa errada, né? Vamos rodar. Eita, o que aconteceu? Ocorreu um erro de sintaxe, tá? Ou seja, tem um erro na formação dessa minha instrução, tá? E basicamente o que aconteceu foi o seguinte: na hora que eu abri aspas simples, tá? Eu avisei para o interpretador Python que eu estou iniciando uma string. Então ele começou a aceitar todos os caracteres, certo? A hora que ele viu um fechamento aqui de aspas, ele entendeu que acabou a string aqui. E aí depois disso apareceu a palavra bem. E então para ele não entendeu o que é esse bem aqui. Não estava esperando isso aqui. Eu falei assim, isso aqui não era esperado. Justamente porque você usou dentro da string, tá? Aspas simples, ou seja, o mesmo tipo de aspas que você usou para delimitar a string. Então para ele você fechou a string. Agora, se você quiser que tenha aspas simples dentro da sua string, então você pode simplesmente inverter a lógica, que é o quê? Vou usar aspas duplas para abrir e fechar, e aí funciona, tá vendo? Aí não tem problema. Porque daí ele entendeu, ó, abriu com aspas duplas, então eu vou aceitar tudo como caractere até que eu feche ela de novo. Com aspas duplas de novo. Tá claro? Então isso aí é um tipo caractere que a gente chama de string. Ok? Vamos para frente. Bom, até agora a gente mostrou, né, que dá para fazer expressões matemáticas, usar operadores aritméticos, fazer expressões lógicas, operadores de comparação, como igual, diferente, maior ou menor, e também operadores lógicos como e, ou, e não. Né? E a gente também viu o tipo texto, que é o tipo string, né, que permite a gente criar, passar informações baseadas em caracteres. Só que até agora a gente não viu nenhuma forma de armazenar essas informações. Né? Tudo foi perdido, certo? Então, como é que eu faço para armazenar uma informação no meu programa, no Python? Para fazer isso, eu tenho que usar algo que a gente chama de variáveis. Né? O que é uma variável? Bom, o nome já diz, né? É algo que varia. Mas como assim? A ideia da variável, tá, é você criar um identificador. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou criar uma variável chamada num. Tá? E esse identificador ele vai referenciar algum espaço na memória do meu computador. E mais do que isso, eu vou poder armazenar coisas nesse espaço, tá? E me referenciar a eles a partir desse identificador num. Tá? Então, e como ela é uma variável, eu vou poder também modificar esse valor depois, em qualquer momento. Então vamos dar um exemplo. Se você escrever num e der um enter, o que vai acontecer? Olha lá que interessante. Ele gerou um erro. Qual foi o erro? Erro de nome. Aí o que ele fala? O nome num não está definido. Então, de fato, né, como eu não havia feito nenhuma definição dessa variável antes, tá, o interpretador Python não sabe o que fazer com ela. Eu preciso definir ela primeiro. E como é que eu faço uma definição? Eu faço uma definição atribuindo um valor inicial para ela. Então, por exemplo, vamos começar com um valor numérico inteiro, por exemplo. Vamos atribuir o valor 5. Aí, olha que interessante. Não deu problema nenhum, né? O Python aceitou. E se vocês olharem aqui em cima, na janela de variáveis do editor, ele vai mostrar que de fato foi criada uma variável com o nome num e com o valor 5. Estão vendo? Da mesma forma, eu posso
modificar o conteúdo dessa variável. Eu posso agora armazenar, sei lá, 7. Né? Aí observem que aqui de fato modificou. Tá? Então o valor agora que está armazenado nessa variável é 7. Tá? Agora, eu posso usar essa variável para fazer as minhas equações, as minhas computações. Então, por exemplo, imagina que eu quero agora fazer a seguinte conta. Eu quero fazer 3 mais num. O que vai acontecer? 10. Por quê? Porque ele pegou 3, o valor explícito literal aqui inteiro, que eu passei, né? E ele fez uma soma com o conteúdo, o valor armazenado em num, que é 7. Então, 3 mais 7 deu 10. Tá vendo? Tá? Da mesma forma, eu posso chegar e fazer algo do tipo num elevado ao quadrado. Quanto que dá? 49. Por quê? Porque ele pegou o valor de num, que é 7, né? E elevou ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Tá certo? Por essa forma, percebam que mesmo que eu limpar aqui uma terminal, né? A variável ainda está guardada lá na memória. Tá? Então, a qualquer momento, eu posso utilizar essa variável. Percebem? Vamos fazer outras coisas. Vamos atribuir agora uma nova variável. Vamos criar aqui um num2. Seria um segundo número. E agora nessa vamos colocar um valor decimal aqui. Então 5.6, por exemplo. Aí está aqui. Vocês podem perceber que ele foi criado, está armazenado e está com esse valor 5.6. Tá? Percebam que numa variável eu tenho um valor inteiro, na variável num, e na outra variável num2 eu tenho um valor decimal. Né? Só que eu não defini isso em nenhum momento de forma explícita. Né? Vocês viram eu dizendo que a variável num tem que ser um inteiro, ou que a variável num2 tem que ser um número decimal? Não, vocês não viram. Tá? O Python já faz isso automaticamente. Ele interpreta o conteúdo que você está passando para a variável e ele já atribui de forma automática. E outra, isso pode ser modificado a qualquer momento. Então não é porque eu inicializei num, a variável num com o número inteiro, que ela vai ter sempre que trabalhar com inteiro, de forma nenhuma. Eu posso chegar agora aqui e fazer num igual a 3.4, por exemplo. Lá. Percebe? Que agora ela está armazenando um número decimal. 4. Tá claro? Vamos lá. Vamos olhar agora. A gente pode fazer conta com esses dois valores. Então a gente pode simplesmente fazer num mais num 2. Tá? Aí seria 9. É justamente a soma desses dois números. Ok? Então a gente já viu como criar uma variável, como atribuir um valor para essa variável, né? E já viu que as variáveis podem, né, guardar valores inteiros e valores decimais, tá certo? E as strings? Será que a gente consegue guardar numa variável? Vamos fazer um teste? Vamos criar aqui uma variável texto, né? Então um nomezinho bom, né, para dizer que é um texto. E vamos guardar lá um texto. Testando a variável. Botar uma exclamação. Olha que legal. Sim, eu consigo criar uma variável texto, cujo identificador dela é texto, né? O nome dela é texto, e que ela está guardando essa string chamada testando a variável. Aí, novamente, aí vem a questão. Mas aí agora, esse texto ele só pode ser utilizado para armazenar strings? Não, a resposta é não. A gente pode sempre atribuir o que a gente quiser e sobrescrever. Então, a gente pode fazer isso rapidamente aqui. Faço o texto igual, sei lá, 2. Aí observem que agora ele está com o conteúdo 2. Tá certo? Vamos voltar aqui para armazenar aquele teste, por exemplo, para poder ficar com uma variável inteira. Aliás, deixa eu criar uma variável inteira para o num aqui, só para ter os vários tipos. Só 4 aqui, por exemplo. Então, agora a gente tem uma variável num que tem um número inteiro, uma variável num2 que tem um número decimal e uma variável texto que tem uma string. Tá? Agora a gente pode aproveitar que a gente viu esses três tipos de dados, né, e ver um pouco como é que é a interação entre eles. Né? Então, por exemplo, será que eu posso somar um inteiro com um número decimal? Posso, sem problemas. Né? 4 mais 5,6 deu 9,6. Certo? Agora, será que eu posso somar um número a uma string? Vamos ver o que acontece? Opa, problemas. Então, vamos analisar. Ó, erro de tipo. Tá? Ele está dizendo o quê? Ó? Operandos não suportados, tá? Para o operador mais, a soma. Tá? Então, o operador soma, ele não pode trabalhar com inteiro e com string. Tá vendo aqui o tipo int e str? Ele está justamente identificando que um era inteiro, que de fato era, né, o nosso num, e o outro era um string. De fato era, que era o nosso texto aqui. Tá? Ele está dizendo que não é suportado, esses operandos, esses tipos não são suportados.
Ah, tá. Então, mais entre um número e uma string não dá certo. Mas o mais entre um número e outro número dá certo. Agora, será que o mais entre uma string e outra string dá certo? Vamos fazer esse teste. Pegar texto mais teste. Então, observe que eu estou somando uma variável que está com uma string e estou somando a outra string. Olha, deu certo. E observe o que ele fez. Ele concatenou a string texto com a string que eu providenciei aqui, essa teste. Tá vendo que ele ficou concatenado? Então ele colou ela no final do texto. Tá vendo? Então, de fato, você pode somar strings. Tem mais uma coisa que você pode fazer com strings. Deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo. Vamos pegar um string olá, né? E vamos fazer uma multiplicação. Como é que é? É isso mesmo. Ah, olha o que ele fez. Simplesmente repetiu essa string olá 4 vezes. Na verdade, o que ele fez da mesma forma que o operador de multiplicação nada mais é do que uma sequência sucessiva de somas, ele também opera dessa forma com strings. Então, olá vezes 4 é equivalente a eu fazer olá mais olá mais olá mais olá. E por isso que ele se transformou nessa string maior aqui. Tá claro? Ok? Então tá. Então, de fato, ao criar variáveis, tá, você pode armazenar valores na memória, você pode modificá-los e você pode reaproveitá-los em qualquer parte do seu programa. Ok? Vamos lá. Bom, vamos falar agora sobre formas de você sair, né, com informações para o usuário dentro de um programa. Tá? E aí, basicamente, o comando básico para você fazer isso é o comando print. Então, se você der o comando print, tá? Você vai estar imprimindo o que quer que tiver lá dentro. Então, por exemplo, fazer um caso básico. Então, print 45. Vai imprimir o valor 45. Mas eu posso imprimir também o que está numa variável. Então, por exemplo, se eu dou print num, né? Ele vai imprimir o 4, né? Porque a gente já sabe aqui que o valor 4 está dentro da variável num. Se eu der print texto, que é outra variável que eu tenho, imprimiu lá o conteúdo, né? Vocês podem ver aqui da variável texto. Tá? E se eu quiser imprimir diretamente uma string, né, sem usar uma variável, eu também posso. Eu posso dizer simplesmente imprimir olá pessoal. Né? E aí ele também vai imprimir olá pessoal. Tá certo? Agora imagine que eu quero imprimir, né, o resultado de alguma computação, e esse resultado ele seria composto de uma string que eu vou definir, né, vou escrever, mas também de valores, né, que eu vou obter a partir de variáveis, porque que eu usei na computação de algum problema que eu resolvi. Né? Como é que eu poderia fazer isso? Então imagine que eu em algum momento eu calculei o valor num2, que já está lá na variável, né? E eu quero dizer o valor de num2 numa saída do meu programa. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, ó, print, né? Vamos lá, o valor de num2 sei lá, eu dou um espaço aqui. E aí o que eu faço? Se eu simplesmente imprimir isso, o que vai acontecer? Ele vai dizer só isso, o valor de num2 é... Como é que eu faço agora para extrair conteúdo de num2? Bom, tem duas formas. Uma é eu concatenar aqui dentro do print, né, um novo parâmetro. Eu posso botar uma vírgula e colocar a variável que eu quero que ele imprima, num2. Aí observe, ó, o valor de num2 é 5.6. Certo? Agora, tem outra forma mais legal que permite não só você incluir variáveis na sua saída, mas inclusive definir a posição onde ela vai ser impressa. Tá? Então, por exemplo, se você imagina que eu quisesse imprimir, na verdade, é o seguinte, o valor de num é alguma coisa, vírgula, e o valor de num2 é outra coisa. Certo? Como é que eu poderia fazer isso? Tá? Novamente, eu posso fazer isso de uma forma bem feinha aqui, que é fecha minha string, coloco uma vírgula, coloco num, vírgula, aí eu abro a minha string, coloco vírgula, certo? Para dar continuidade, coloco uma vírgula num 2. É uma forma.
Então percebam que ficou, o valor de num é 4 e o valor de num2 é 5.6, que está de acordo aqui com os valores dela. Mas tem uma forma mais legal de fazer isso, gente. E essa forma chama-se fstrings. O que é um fstring? Basicamente é uma forma de você formatar uma string, tá? O que te permite incluir variáveis ou computações no meio dessa string. Então, como é que eu uso? É muito simples. Eu coloco um f na frente da string, tá? E nos lugares onde eu quero que aconteça alguma computação, eu abro e fecho chaves. Então, aqui dentro eu vou e coloco num. E aí eu continuo minha frase normalmente. Ó. O valor de num é num entre chaves e o valor de num2 é... Né? Aí abre e fecha as chaves. Num2. Eu posso apagar isso aqui. Então, percebam que agora eu passei as variáveis, tá, dentro da string, só que tem um identificador aqui que são abre e fecha chaves. E para isso ser aceito, né, eu tenho que colocar um f na frente, tá, para o Python saber que eu estou tratando com uma fstring. Quer ver? Vamos tirar esse f da frente. Se eu tirar o f da frente e mandar imprimir isso, o que vai acontecer? Olha que interessante. Ele vai literalmente imprimir o que estava escrito. Tá certo? Agora, se eu quiser que ele interprete a minha string como um fstring, aí eu boto um f na frente. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Olha lá que legal. O valor de num é 4, então ele substituiu aqui pelo valor da variável, né, que está aqui. E o valor de num2 é num2, ele substituiu pelo valor que está aqui. Não é legal? Agora, dá para fazer coisas mais legais ainda. Porque aqui dentro, né, entre chaves, eu posso executar qualquer computação. Tá? Então, por exemplo, eu poderia dizer algo do tipo, o valor de num mais num2 é... E aí eu boto literalmente essa conta aqui. E aí eu fecho. Vamos apagar essa parte. Então, olha que legal. Eu não só estou acessando o conteúdo das variáveis, como eu estou fazendo uma computação. Eu botei uma expressão aqui. Tá? Olha aqui. Aí deu 9,6, que é a soma de 4 com 6,6. Vamos ver? Lembrando que esse texto que está aqui é qualquer coisa. Tá? Então, não é porque eu escrevi num mais num2 aqui que deu certo a conta. Não, eu posso simplesmente dizer o seguinte. Ó, o valor é... Né? E aí, essa parte é a parte da string, que ele vai simplesmente pegar e escrever igual. E o que está entre chaves, ele vai realizar a computação. Então, no caso, eu fiz a soma de duas variáveis. Tá? Só para ficar claro, isso pode ser mais sofisticado. Olha, como assim? Vamos pegar aqui, por exemplo. Eu posso pegar isso aqui, aí eu pego isso tudo e multiplico por 3. Né? Olha lá. Beleza. Pegou 9,6, multiplicou por 3, deu esse valor aí. Tá certo? Então, essa forma aqui de você usar uma fstring, tá? É uma forma de você manipular uma string de saída e incluir variáveis ou computações que você achar necessário. Então, é bastante versátil para você usar nos seus programas. Ok? Vamos limpar aqui. Bom, isso é para a gente fazer a saída dos dados, né? Então, eu fiz alguma computação, obtive algum resultado e eu vou, né, imprimir esses resultados. Mas e para eu receber informações do usuário? Né? Aí existe um outro comando chamado input. Tá? Esse input, o que ele faz? Ele simplesmente recebe a informação do usuário. Se simplesmente executar ele, perceba que ele ficou aqui com o cursor esperando uma entrada. Então, sei lá, vamos digitar alguma coisa, 34. Aí, de fato, ele recebeu e ele só me informou. Ó, você digitou esse 34 aqui. Tá? Só que não adiantou para muita coisa, né? Porque se eu recebo a entrada e eu não guardo ela numa variável, né, eu perco essa informação. Tá? Então vamos fazer isso? Vamos criar uma variável aqui, por exemplo, entrada, que ela vai receber o quê? Vai receber o input. Então, agora, vamos chegar e jogar aqui o 34, por exemplo. Olha que legal. Viu aqui a variável entrada e recebeu o 34. Mas presta atenção. Olha o formato desse número e compara com desses outros dois números. O que tem de diferente aqui? Essas aspas, não é? O que será que aconteceu? Está vendo que essas aspas são as mesmas dessa outra variável texto? O que aconteceu, gente, é que a variável input ela pega toda a informação que você digitar e transforma numa string. Certo? Inclusive, ó, quer ver, se eu rodar de novo e colocar como entrada caracteres quaisquer, por exemplo, hoje é o dia de aula. Certo? Observe que recebeu aqui é uma string.
Mas, professor, se eu digitar um número, né, por exemplo, 45.6, por que ele também virou um string? Porque o input se transforma tudo em string. E aí vem a pergunta, e como é que eu faço, então, se eu quiser entrar com um dado que não é um string? Se eu quiser entrar com um dado, por exemplo, que é um inteiro, o que eu faço? Vamos ver um exemplo. Então, vamos pegar um exemplo que você quer guardar, sei lá, um ano. Né? Então, você vai dar um input e vai guardar um ano. Né? Então, vamos dizer que o ano é 2020. Bom, continua com o mesmo problema. Ele gerou uma variável ano como string. Então, como é que eu faço para modificar essa string para guardar aqui um número inteiro? Afinal, um ano é um número inteiro. Então tem uma técnica aqui que é uma forma de você modificar o tipo dessa variável. Né? Ou seja, ele transformar de string para inteiro. Como é que você faz? Você coloca simplesmente o seguinte. Você vem aqui, tá? E você vai pegar esse resultado aqui e você pode jogar ele dentro de uma outra instrução int. Essa instrução int, então ela vai pegar o resultado dessa instrução input, vai transformar para inteiro e aí vai atribuir para ano. Vamos ver se dá certo? Vamos rodar. Agora vamos jogar 2020 de novo. Olhem aqui. Sumiram as aspas. Então agora de fato é um ano. Agora vamos testar outra coisa. Vamos pegar agora um número decimal. Então vamos pegar, por exemplo, a altura. Vamos dizer que ele vai pedir a altura da pessoa e a gente quer que seja em metros, né? Então, para ser um número decimal. Então, vamos botar aqui. Input. Aí, vamos lá. Sei lá, o cara tem 1,82 m. Vamos dar um exemplo. Eita! Deu um problema. O que aconteceu? Erro de valor. Tá? O que aconteceu? Ele está dizendo que o valor passado é inválido para essa instrução int. Tá? Por quê? Porque esse número que eu passei, você pode perceber que ele não é um número inteiro, ele é um número decimal. Então, a hora que ele tentou transformar essa string 1.82 num número inteiro, não deu certo. E agora? Mas e se eu quiser receber um número decimal? Tem um jeito? Tem. Tá? Os números decimais em Python eles são chamados de float. Tá? Esse float vem da ideia do número, do conceito de ponto flutuante. É justamente os números decimais, ou seja, um número em que a vírgula ele pode estar em qualquer lugar do número. Tá? Então, justamente a ideia do ponto decimal. Se eu definir agora, então, que eu vou transformar o que for obtido pelo input como um float, agora dá certo. Ó. Se eu chegar aqui e passar de novo aqui, 1,82, não teve problema. Pode ver que a altura aqui ficou 1,82. Tá certo? Funcionou perfeitamente. Então, para fechar, quer dizer, se eu só usar o input, ele gera um... Deixa eu agora aumentar aqui para vocês enxergarem. Se eu simplesmente usar o input, ele sempre vai gerar uma string, né? Então vamos fazer o teste de novo aqui. Input. Aí eu boto qualquer coisa aqui, né? Olá, tudo bem? 3, 4, 5. Você pode ver que ele criou uma string. Olá, tudo bem? 3, 4, 5. Mas se eu quiser lidar com esse valor gerado pelo input como um inteiro ou como um número decimal, aí eu tenho que modificá-lo, né, utilizando o int. Vamos pegar o exemplo aqui. Int input. Né? Então aqui nesse caso ele vai transformar no inteiro. Então se eu botar aqui 23.445, a entrada agora virou um número inteiro. Né? E finalmente, se eu quiser que seja um número decimal, eu transformo ele com float, e dessa forma eu consigo entrar com o número decimal, por exemplo, ponto 567. Aí vocês podem ver aqui que a entrada ficou 234.567. Tá claro? Último comentário em relação ao input é que você pode, no comando input, passar uma string que vai ser mostrada para o usuário. Então vamos dar o exemplo aqui de novo. Vamos voltar aqui, ó. Nesse caso que a gente quer pegar um inteiro. Então você pode simplesmente aqui passar uma string, dizer algo do tipo qual é a sua altura? Né? Eu vou dar um espaço aqui. E aí, olha o que acontece. Ele joga essa string na tela e aí ele fica esperando eu entrar. Então vamos lá, vamos dar minha altura. 1 metro, vamos dizer 86.
Então, ele continua recebendo da mesma forma, a diferença é que ele faz a consulta, né? E o valor, 1,86, foi convertido para decimal, né? Float, e armazenado em entrada, que está aqui, 1,86. Tá certo, gente? Então, com isso, a gente viu o básico de expressões matemáticas, expressões aritméticas, lógicas, strings, o conceito de variáveis, né? E formas de saída e entrada de dados básicos. Ok? Vamos limpar aqui. Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais.